Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aqui é o Emerson da Matrix 24, parceiro Gold Bittrex 24. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre por que o Bittrex é o melhor custo-benefício para a sua empresa. Tá? A melhor ferramenta aí para CRM, gestão de tarefas, integração da equipe. A gente vai explorar um pouco aqui sobre por que o Bittrex é esse melhor custo-benefício, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui pelo site, mostrando um pouco dos recursos do Bittrex, e depois eu entro lá no Bittrex de fato e mostro esses recursos um pouco na prática. Obviamente aqui no vídeo de no máximo 40 minutos que vai ser esse vídeo, a gente não vai conseguir entrar em tudo, mas a gente vai explorar um pouco aqui, mostrar um pouquinho e depois eu vou quebrar em alguns vídeos específicos sobre o que a gente vai falar aqui, para aprofundar mais, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o Bittrex é uma ferramenta que tem mais de 35 ferramentas dentro dele. Tá? Então ele vai aqui no próprio site, a gente já explora, né, a parte de colaboração, CRM, tarefas e projetos, sites e lojas, RH e automação. Então são pelo menos 5 pilares aqui do Bittrex. E aí dentro de cada item desse ele vai trazer uma série de ferramentas aqui para te ajudar nesse sentido de colaboração. Por exemplo, no CRM, que para mim é o carro-chefe do Bittrex, é a ferramenta mais poderosa que o Bittrex tem. Aqui ele vai trazer leads, negócios, contatos, empresas, orçamentos, faturas, pagamento online, automação de vendas, regras e gatilhos, contact center, marketing, sales intelligence. Então, uma porrada de ferramentas aqui, de fato, que ajuda a sua empresa quando você está usando o CRM. Mas também tem tarefas e projetos, então toda a parte de tarefas e projetos aqui listada. Dá para construir site no Bittrex, landing page, formulários, então tudo está aqui também. E a parte de RH é automação, então você consegue ter todo o diretório de colaboradores, né, a estrutura, a organização da tua equipe, um organograma ali de fato, relatório de tempo de trabalho, gestão de ausências, anúncios e agradecimentos com a equipe também, automação de fluxo de trabalho, então uma pessoa para solicitação de férias, solicitação de viagem, solicitação de reembolso, essas coisas todas, RPA sem código, então você consegue criar ali um front-end bem amigável, no code, e também um pouco mais, seja de forma mais simples, seja de forma mais avançada, e também uma base de conhecimento para manter sua equipe atualizada das coisas. Então, tudo isso você consegue fazer dentro do Bittrex. Legal que no site também, se você quer explorar um pouco mais, se você clicar no CRM, ele vai te dizer aqui, né, o que tem nesses recursos. Então, você consegue também explorar um pouco mais, entender cada um desses recursos. E aqui, ó, dá para ver um pouquinho, né, cada ferramenta, tudo que tem aqui. Então, se eu explorar aqui negócios que está dentro do CRM, vai te mostrar um pouco do que tem aqui dentro de negócios. Então, o Bittrex é muito grande, é uma ferramenta que tem muita coisa. E aqui já começa, né? Com tanta coisa assim, pelo preço que ele tem, a gente já vai falar de preço, já mostra que é muita coisa mesmo, um bom custo-benefício. E aqui vem um ponto que alguns clientes me perguntam e assim, poxa, mas é tanta coisa e esse preço aí que o Bittrex tem, vale mesmo a pena? Entrega tudo isso mesmo? E essa pergunta eu me fiz lá atrás, quando eu conheci o Bittrex. Tá? Então, aí, há uns 7 anos atrás, quando eu conheci o Bittrex, me apresentaram o Bittrex e eu olhei assim, e era uma empresa de um colega meu que queria implantar o Bittrex. E eu falei, poxa, não sei se esse Bittrex é tudo isso mesmo, tá? Eles queriam ajuda minha, porque eu conhecia toda a empresa ali, queria conhecer todo o processo comercial, tinha trabalhado nessa empresa, tinha montado essa equipe comercial e implantado outro CRM na época. Depois de um tempo que eu tinha saído, eles queriam trocar de CRM, queriam colocar o Bittrex e me falaram que queriam me ajuda. E eu falei, poxa, será que o Bittrex é tudo isso aí que estão falando? Porque olha só, esse preço aqui, tanta coisa, eu acho que é meio pato, assim, sabe? Não anda, não nada, não voa direito, não faz nada direito. E no fim eles decidiram escolher por recomendação, e aí eu ajudei eles a fazer a migração do outro CRM para o Bittrex, fiz as configurações iniciais ali, fui conhecendo um pouco do Bittrex então. Então eu brinco que eu comecei implantando o Bittrex desde o começo, já conheci o Bittrex, comecei implantando. E de fato me surpreendeu. Não à toa, estou aqui com parceiro Gold hoje do Bittrex. Me apaixonei pela ferramenta, realmente a ferramenta faz muita coisa pelo preço que entrega. Tá? E aí é legal também, se você está considerando outras ferramentas, você pode aqui no site do Bittrex também comparar, tá? As ferramentas, por exemplo, Pipedrive, né, que é um outro CRM bem popular. Aqui ele vai comparar os recursos e vai te mostrar também, você consegue fazer uma conta já. O Bittrex tem uma outra tela também, nova, de calcular, onde você pode simular todas as ferramentas. Eu não vou entrar lá nesse detalhe agora, porque daí são muitas ferramentas. Mas aqui, por exemplo, um Pipedrive custa aí em torno de $10 por usuário. O que hoje aí com mais IOF e a variação do dólar, eu vou custar R$60, tá? Então, R$60 por usuário. Se você tem uma equipe de 10 pessoas, esse já vai pagar R$600, que já é mais ou menos o preço do Bittrex Standard, dependendo aí se você pega mensal, se você pega anual, você até consegue um valor menor que isso.
o Pipedrive vai ser só um CRM. E o Bittrex vai ser o CRM, que já é mais completo, e ainda vai ter muito mais coisa. Então aqui começa a comparação, porque o Bittrex ele é muito, né, acaba sendo muito barato comparando com outras ferramentas. E também um detalhe, no Bittrex você vai ter 50 usuários já pagando esse valor. Então, realmente compensa muito. E aqui agora entrando nos preços, né? Então, o valor mensal do Bittrex, o plano standard que eu comecei é R$700. No anual foi 559, então já é menor do que o plano lá do Pipedrive para 10 usuários. E aqui você vai ter 50 usuários e muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. O plano standard já é bem legal. Eu gosto muito do plano Professional, acho que para mim é um dos planos mais completos. O Enterprise, claro, para equipes maiores, acima de 100 pessoas. Mas o Professional atende muito, muito. E para a gente que faz automação aqui, enfim, é o plano mais completo para esse sentido também. Então a gente consegue fazer com mais liberdade, construir automações bem avançadas. O plano Standard já é legal, dá para fazer bastante coisa também. E o Basic é para quem está começando ali, uma equipe pequena, até 5 pessoas, mas é um bom ponto de partida. E o Bittrex tem inclusive um plano free, você pode começar a utilizar, um pouco mais limitado nos recursos, mas é bem bacana para você começar a usar, começar a adequar com a equipe. Depois dá para fazer, se tem uma equipe pequena, dá para fazer um upgrade para o Basic, depois para o Standard e para o Professional. Essa jornada também é bacana. Mas se você já quer usar algo mais parrudo, com certeza o plano Professional é o mais recomendado aqui para a sua equipe até 100 pessoas. Tá? E aí é legal que você trava, né, esse valor aqui até chegar em 100 pessoas. Você não precisa ficar se preocupando todo mês que vai aumentar o custo com CRM ou com outras ferramentas ali que você está utilizando. Gestão de tarefas, qualquer outra coisa que você utilize. Então, por isso que o Bittrex também acaba sendo um excelente custo-benefício nesse sentido. Te dá previsibilidade com esse custo fixo mensal. Bom, entrando agora na ferramenta de fato, tá? Eu falei que o CRM é o carro-chefe, então eu vou começar aqui pelo CRM, tá? E depois eu vou dar uma pincelada em algumas outras ferramentas também. Não tem como entrar em todas as ferramentas nesse tempo aqui, mas vamos tentar o máximo possível passar pelas principais ferramentas. Então, no CRM aqui, como a gente já falou lá atrás, o Bittrex tem 4 entidades principais: leads, negócios, contatos e empresas. E vai ter outras entidades também. Você pode criar, inclusive, novas entidades aqui, como a SPA, né, Automação Inteligente de Processos. Você pode criar novas entidades também. Mas o principal são essas 4: leads, negócios, e aqui dentro de clientes, contatos e empresas. Então, tudo começa lá com um lead, normalmente, né? Então, um lead é alguém que você não conhece muito bem ainda, ou que ele também não te conhece muito bem ainda. Então, às vezes você tem ali só o nome da empresa, só o nome da pessoa, um telefone, um e-mail, poucos dados sobre aquela empresa. E aí você está querendo conhecer melhor essa empresa, entender se ela pode ser teu cliente, se faz sentido, ou aquela pessoa, né? Se o teu negócio for B2C, está querendo conhecer melhor aquela pessoa ou aquela empresa para entender se faz sentido ela ser teu cliente, se faz sentido o que você oferece realmente atende e é o momento daquela pessoa, daquela empresa comprar o que você oferece. Então o lead ele é mais ou menos isso, uma qualificação inicial ali, entender melhor sobre aquele cliente e aí de repente aquele cliente potencial, né? Opa, realmente o que eu ofereço é o que esse cliente está buscando, o que eu ofereço é o que esse cliente precisa, entendi que isso faz sentido. E aí a gente pode transformar esse lead em um negócio. Então a gente pode trazer daqui do lead, converter esse negócio e automaticamente o Bittrex converter esse lead e automaticamente o Bittrex cria um negócio. A questão de converter o lead já para negócio, quando virou uma oportunidade ou algo do tipo, isso é meio que variado, você define isso na sua empresa, é uma questão particular de cada empresa, não tem certo ou errado, mas é comum, né? Quando o lead é qualificado, às vezes tem uma equipe, um SDR e um vendedor, por exemplo, é bem comum um SDR usar em leads e o vendedor usar em negócios, porque já virou uma oportunidade, virou um negócio, uma negociação. Então, mas isso pode ser personalizado, tem empresas que nem utilizam o lead, dá para desativar, então às vezes tem uma operação mais simples, mais enxuta, então usa só direto em negócios, o funil inteiro de vendas está aqui dentro de negócios, então é bem variado, tá? Não tem um certo ou errado aqui. Mas é legal que o Bittrex permite essa possibilidade de trabalhar primeiro lá no lead, com um cadastro mais simples, depois se transforma num negócio. E aí, quando você transforma num negócio, aí sim cria um contato, cria uma empresa. Então, eu vou mostrar aqui esse processo também. Vou criar um novo negócio aqui. Já vou criar aqui direto, né? Se fosse um processo mais simples, por exemplo. Ou poderia converter um lead lá. Tem um lead, converto aquele lead, ele vira um negócio. Aí você já tem um telefone, já pode criar um contato, pode criar também a empresa. Dá para, inclusive, deixar automático, ele já cria tudo, tá? Se você já tem o nome da empresa, se você já tem o nome da pessoa, tem o telefone, e-mail, quando converte aquele lead, ele já cria o negócio, já cria o contato, já cria a empresa, já faz tudo para você, tá? Então, vamos criar aqui teste de negócio. E aqui tem vários campos que aparecem. Em todos esses campos você pode
personalizar. Tá? No Bittrex a gente pode ocultar alguns campos, pode trazer outros campos, pode criar novos campos, uma infinidade de possibilidades aqui, campos de lista, de texto, de data e hora, de recurso, de endereço, um link para você clicar mais fácil, um campo de arquivo para anexar diversos arquivos, campo de dinheiro, campo de sim ou não, de número, e campos adicionais ainda. Você pode criar campo que vincula com contatos, além do campo que já tem aqui para contatos, que eu já vou falar, mas você pode vincular com outras entidades de CRM, com SPA. Então, nossa, dá para fazer muitos vínculos aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o campo de contato, então eu vou pegar aqui o meu contato, vou vincular. Vai aparecer que tem até mais de um aqui. Já puxou os dados que eu tenho aqui, vou colocar a empresa aqui também. Provavelmente... Opa, acho que não tem o cadastro da Matrix aqui. Acho que eu tinha excluído. Então vou criar uma nova aqui. E pronto, só vou criar a empresa e o contato. E, por exemplo, poxa, mas essa empresa foi indicada, esse negócio foi indicado por alguém. Então eu poderia ter um campo aqui do tipo contato, né? Criar um campo aqui, ou contato, ou empresa, é um campo de indicação. E aí você vincula qual foi a empresa, ou qual foi o contato que indicou. Então por isso, né, faz sentido às vezes criar esses campos com vínculos também com o próprio CRM. Então, e aqui você poderia ter uma sequência de outras sessões, de campos aqui de qualificação. Se esse negócio veio lá do lead, se ele foi criado em lead, ele já viria com os campos que já foram preenchidos lá, né, os campos de qualificação. Então, tudo isso fica já vinculado aqui. E aí aqui a gente tem uma questão de conceito da ferramenta, que é, do lado esquerdo sempre a gente vai ter campos, e do lado direito sempre a gente vai ter o timeline, né, a linha do tempo do Bittrex, tá? Desse negócio, desse contato dessa empresa, desse lead. Tá bom? Então aqui a gente pode ter uma infinidade de campos, como eu já falei, podemos criar mais campos aqui também, podemos adicionar sessões, podemos, então teste aqui, podemos excluir as sessões, então esse aqui o usuário administrador, né, vai ter acesso para fazer essa manipulação. Eu gosto normalmente de criar sessões conforme as fases, mais ou menos atreladas, então quais são os campos que são necessários preencher conforme a fase que a gente está. Então fica fácil de entender também. Às vezes alguma outra etapa também, os campos relacionados para gerar um contrato, os campos necessários para gerar a proposta, os campos necessários para fazer a reunião, para ter algum material ali. Então, enfim, você pode organizar dessa forma com as sessões aqui e criar os campos que você precisa, ou selecionar os campos que eventualmente já existem, né? E trazer ali também. Aqui pode ver que tem um monte de campo criado, de outros pipelines, inclusive, que a gente tem aqui também. Então, esse também é outro ponto, já vou chegar lá, que é os pipelines. Você pode ter diversos pipelines aqui no Bittrex também na parte de CRM, dependendo do seu plano, vai ter algumas limitações, mas dá para ter vários. Então, aqui também, além de ter todos esses dados, eu posso criar uma atividade. Então, quero contratar esse cliente novamente. Ficou de dar retorno até próxima sexta. Clássico, né? Então, eu vou colocar aqui uma tarefa para já na próxima quinta-feira fazer um contato com ele. Eu vou salvar aqui. Ficou bem simples, é bem rápido, então só uma anotação, o título, o responsável já ficou para mim mesmo, e quando que eu quero que seja notificado. E aí essa atividade vai ficar dentro do card, se eu saio dela aqui, ela vai ficar aqui, vai aparecer que eu tenho uma atividade agendada, e quando for a data quando estiver fechando o próximo, o Bittrex inclusive vai notificar aqui, vai ficar destacado em vermelho aqui também se estiver um dia ou atrasado, enfim, então ele vai te ajudar a lembrar. Inclusive, se você fecha um card novo, sem uma tarefa agendada, ele vai te avisar de que você está esquecendo de agendar essa atividade. Então é legal também trabalhar sempre com esse conceito de atividades. Deixa eu abrir esse outro aqui e ver se tem uma atividade dentro. Aqui não tem, eu vou fechar e ele vai avisar, opa, né, qual que é o próximo passo aqui? Não tem uma atividade, não tem um próximo passo. Então ele vai já até trazer um título de sugestão. Você pode desativar isso se não quiser, mas eu acho bem bacana, acho bem útil esse recurso também. Voltando aqui, além então das atividades, a gente pode fazer um comentário, somente fazer uma anotação aqui, por exemplo, anexar algum arquivo, enfim, mencionar alguém. Então também dá para fazer esse tipo de anotação aqui dentro. Posso fixar, inclusive, isso aqui se for algo importante. Aqui dentro também dá para fazer agendamento. Então, um recurso novo aqui do Bittrex com um calendário, reservar um recurso, por exemplo, fazer uma agenda de sala, um aluguel de carro, enfim, então dá para fazer bastante coisa aqui também com essa parte de agendamento. Uma tarefa, que é algo um pouco mais elaborado do que uma atividade. Um pouco não, na verdade é bem mais. A gente já vai falar sobre tarefas depois lá, mas você pode criar uma tarefa a partir daqui também. E, enfim, tem várias outras possibilidades. O WhatsApp também, se você tem o WhatsApp integrado, dá para enviar por aqui.
e várias outras possibilidades que você pode, inclusive, expandir utilizando o Marketplace do Bittrex, que também é uma ferramenta poderosa que permite conectar outras ferramentas ao Bittrex, e você também pode ter elas aqui. A gente pode ainda também aqui, de forma resumida, a gente pode ainda ter um documento para gerar, então a gente pode aqui gerar uma proposta, gerar um contrato e qualquer outro documento que você precise, tá? Então, se eu clico aqui, eu já gero esse documento, basta ter os campos preenchidos e qualquer campo do Bittrex aqui, do negócio, do contato da empresa, qualquer campo vinculado, de uma entidade vinculada, você vai poder utilizar neste documento aqui. Tá? Então, é bem prático de gerar um contrato, por exemplo, na hora de fechar a venda ali, o próprio vendedor, enfim, já pode gerar o contrato. Isso é bem bacana aqui. Trouxe já alguns dados que tinha, né, um teste somente, né, mas então qualquer variável que tivesse preenchido aqui entre as vírgulas, provavelmente tem outros campos aqui que ficaram vazios. Tá? Mas então é algo bem útil aqui também, gerar esses documentos, essas propostas, eles vão ficar aqui no histórico sempre também. E você pode, inclusive, assinar depois já esse documento aqui pelo Bittrex. Né? O Bittrex tem agora um recurso chamado Bittrex 24 Sign, e você pode enviar para o cliente assinar aqui dentro do Bittrex também. Tem algumas empresas que preferem usar outras ferramentas, ClickSign, Authentic e várias outras que existem no mercado. Também dá para integrar daí também com o Bittrex. O Bittrex tem uma API aberta, isso também é uma outra possibilidade poderosíssima do Bittrex. Então, se você já tem sua ferramenta, não quer mudar, quer manter os contratos todos no mesmo lugar, dá para integrar também com a ferramenta que você já utiliza. Tá? A gente desenvolve esse fluxo, como que deve se funcionar, quem são as pessoas que assinam, enfim, cria todo o fluxo aqui e funciona por baixo dos panos. Então, a pessoa, a equipe não precisa nem mais abrir aquela ferramenta. A gente faz disparar o documento lá, por e-mail, por WhatsApp, enfim, faz todo o disparo para as pessoas que assinam, e quando esse documento for assinado, retorna aqui para o Bittrex, podendo mover de fase, podendo preencher algum campo, trazendo inclusive o documento assinado. Então dá para fazer isso tudo também, assim como com diversas outras ferramentas. Tá? Dá para integrar com um RP, por exemplo, para quando fechar um negócio aqui, já mandar lá para a área de faturamento. Dá para integrar com outras ferramentas como a RD Station, que é muito comum, que é uma ferramenta poderosíssima na área de marketing, embora o Bittrex possa fazer bastante coisa nesse sentido, mas a empresa já tem tanta coisa lá no RD que migrar também é demorado, complexo, ou tem algumas coisas muito específicas que não dá para fazer no Bittrex, dá para integrar as duas ferramentas. Então, quando um lead lá é marcado como oportunidade, por exemplo, ele vem para o Bittrex. Então, dá para fazer bastante coisa aqui integrando as ferramentas que ficariam antes do Bittrex no processo ou depois do Bittrex no processo também. Tá? Então, isso é bem legal e dá para fazer muita coisa através da API do Bittrex. E, bom, aqui tem várias outras possibilidades, como também ligar para o cliente, que é muito bacana. Então, eu posso já ligar para ele aqui, desde que você tenha, obviamente, alguma telefonia conectada, seja um VoIP, seja um número logado por dentro do Bittrex, já vai ligar aqui. No meu caso aqui, acho que eu usei um número que não está habilitado para ligação, então ele deu erro, tá? Aliás, realmente, o número que eu tenho aqui está habilitado somente para receber ligações e não para fazer. Então você pode configurar algumas possibilidades, tá? Então você pode alugar também números, pode contratar um VoIP e conectar aqui, tem diversas possibilidades para trabalhar com telefonia, e que é um recurso também bem bacana, porque a ligação já fica gravada aqui dentro, já vou mostrar depois como é que fica. E aqui você pode, inclusive, ser um recurso novo, você pode ter um script já pronto para o teu vendedor utilizar e seguir aqui durante a ligação. Então também é bem bacana, que já facilita para ele seguir um modelo, um padrão ali. Depois você pode, inclusive, comparar isso com o IA, né? Saber se a pessoa está seguindo esse script, se ela está mandando bem ali ou se ela está mudando muita coisa, e até entender, poxa, caramba, seu script tem que melhorar, porque eu tenho um vendedor lá que está fazendo um pouco diferente, está tendo um melhor resultado. Então, é legal que ele dá esse feedback também. E aqui, então, as ligações ficam todas registradas. Se você tiver uma ligação, o tempo da ligação ali, enfim, estiver registrado, ele vai aparecer aqui, você consegue ouvir essa ligação de novo, consegue ver transcrição dessa ligação, um resumo da ligação por IA. Então é bem bacana também, você pode fazer esse processo de auditoria, digamos assim, ou de ramp-up de uma pessoa nova, né? Ajuda bastante ali você ouvir as ligações, passar feedback. Então tudo isso é possível fazer aqui pelo Bittrex também. Então, além de ligação, você também pode mandar e-mail, né, aqui por dentro já. Então fazer toda a troca de e-mails, quando o cliente mandar um e-mail, o e-mail já vem aqui para dentro do CRM também. Então agiliza bastante e fica todo histórico, né, o que é muito importante. No futuro ajuda bastante, e também dá para fazer a comunicação via WhatsApp, tá, como eu já falei. Então, aqui, por exemplo, teste que já tenho, né, algum histórico com esse contato, que é o meu contato mesmo. Ó, já teve mensagens de testes aqui, enfim. Então já tem algum histórico. Se eu clicar aqui nesse botão de WhatsApp de cima, deixa eu testar só um negócio, acho que aqui não vai abrir. Vamos ver. Aqui, acho que vai abrir também porque eu já tive, né? Ele já puxou do contato vinculado, que era um contato já existente. Então já tem aqui históricos de mensagens anteriores. Eu vou mandar uma mensagem aqui pelo meu WhatsApp, né? E, ó, teste Bittrex 24.
mandando a mensagem aqui pelo meu WhatsApp pessoal e já vai chegar aqui no Bittrex em alguns instantes. Ó, chegou aqui, ele já identificou alguns negócios em aberto, então ele vinculou nesses negócios em aberto e também salvou contatos aqui na empresa. Tá? Ele já avisa aqui o que ele está fazendo. Então aqui chegou, eu posso aceitar essa conversa, né? Essa conversa vai para uma fila, na verdade. Então várias pessoas podem receber essa conversa, ou pode ir direto para o dono do card, dá para configurar tudo isso ali. Então chegou aqui, eu posso aqui, e aqui também vai ter uma série de possibilidades, transferir a conversa, adicionar mais pessoas na conversa, então eu preciso de um cara técnico para me ajudar aqui a passar uma proposta, também olhando para suporte, né? Você pode usar isso também para atendimento ao cliente, então pode mandar mensagem interna aqui, a gente não vê, todos os recursos padrões aí de contact center, pode mandar áudio, isso aqui vai depender da integração de WhatsApp que você utiliza, então eu uso aqui da BR24 o PowerZap, que é uma das minhas favoritas, você pode mandar áudio aqui, também pode receber áudio, enfim, então tudo fica aqui na conversa. Opa, eu acabei mandando interno aqui porque eu esqueci de desativar o modo sussurro aqui. Você pode também ter mensagens padrões aqui, mensagens rápidas, né? Então tem alguns comandos aqui também que você pode utilizar e ter mensagens rápidas aqui também pré-definidas para você já os famosos macros, né? Você clica aqui, já manda a mensagem, só edita um pouquinho, mas tem já um template ali para enviar para o cliente, tá? Isso a partir do plano Professional. Então tem alguns recursos que vão estar limitados aí de acordo com o plano que você utiliza. Terminei essa conversa, eu posso encerrar ela, por exemplo. Aqui posso ter também no lado esquerdo a lista de todas as conversas em andamento. Bom, de CRM, temos ainda também os fluxos de trabalho, que você pode iniciar, então algumas coisas que você pode iniciar manualmente, aqui, por exemplo, uma integração citada, falei de RP, dá para integrar com asas, por exemplo, para gerar uma cobrança para o cliente, você pode iniciar, chegou o momento de girar o link, eu venho aqui e inicio esse fluxo, ou também dá para deixar esse fluxo automático para ser iniciado quando entra numa fase específica, e aí a gente também vai ter as automações, que é justamente o que faz iniciar isso, então a gente pode ter automações aqui por fases. Então, quando um card entra numa fase específica, a gente faz uma coisa. Então, eu quero que quando entre na fase de qualificação, eu quero que crie uma tarefa, para eu não esquecer, ou uma atividade, né, que a gente já falou lá antes, planejar atividade. Então, automaticamente vai ficar aqui essa tarefa. Você coloca o nome que quiser, a descrição que quiser, o prazo para quando vai ser o responsável, se é o responsável do card mesmo, ou se é outra pessoa, e salva aqui, já vai ficar aqui. Quando salvar aqui, todo card que entrar agora na fase de qualificação vai criar essa atividade, tá? Então vamos fazer a movimentação desse card. Olha, já tem uma atividade aqui, vai criar mais uma. Movi para a fase de qualificação, já criou uma atividade aqui, contratar o cliente. Então a gente pode fazer diversas automações aqui e dá para fazer muita coisa. Se você clicar aqui, você consegue ver cada recurso que tem. Tá? Então é muito legal. Por exemplo, uma coisa que eu acho bacana é fazer com que o documento seja gerado, o contrato, por exemplo, seja gerado automaticamente quando entra a fase de contrato. Ou a proposta ser gerada automaticamente quando entra uma fase específica. Dá para, inclusive, gerar a proposta, ela vai puxar todos os dados de todos os campos e já enviar automaticamente para o cliente. Dá para fazer a mesma coisa com o contrato. Gera o contrato e já envia para o cliente assinar. Então dá para automatizar bastante coisa. Eu gosto sempre de começar devagar, então primeiro vamos gerar o documento automaticamente, ou primeiro manualmente lá para ir testando, ver se está gerando tudo certo. Opa, agora está tudo certo, agora automatiza a geração do documento e envia ainda manualmente para o cliente assinar. Opa, agora eu tenho uma confiança muito grande que todos os campos estão ficando certos, o documento nunca precisa ajustar nada, tudo certo, agora vamos automatizar o envio já também. Então vai fazendo aos poucos esse processo de automação para garantir também que funcione, né? Então você tem que automatizar um processo que funciona. Não adianta querer automatizar uma coisa que nem funciona ainda, que nem roda, né? Então é legal começar a rodar na mão, porque aí você aprende aquele processo, sobre aquele processo, aprende o que precisa melhorar, o que está ruim ali, enfim, o que tem que tirar fora, e depois você automatiza aquilo, né? Então acho que é bacana. Eu gosto de começar dessa forma sempre. E aqui depois, obviamente, né, ganhei essa venda, eu perdi, você pode aqui dar o ganho ou perdido. Se eu der um perdido, aqui não sei se achar um funil de teste, não tem, mas normalmente no funil principal aqui vai ter qual é o motivo dessa perda, por que eu estou perdendo essa negociação. Então a gente pode também criar campos e colocar eles obrigatórios para uma fase específica. Então, tanto para outras fases também. Então, assim, eu quero que quando eu entre na fase de qualificação, algum campo lá seja específico, seja obrigatório. Vamos pensar aqui o campo arquivo para o Drive. Então, eu quero que esse campo ele seja obrigatório para quando entrar na fase de qualificação. Então, ou para quando der ganho, tem que ter um campo. Ou para gerar o contrato, né? Tem que ter o CNPJ, tem que ter alguns dados específicos, enfim. Então, aquele campo ele pode ser obrigatório a partir de uma fase específica e também para quando perder. Se eu quero, quando perder o card, eu quero que o campo motivo da perda seja obrigatório para eu saber se eu estou perdendo porque o cliente achou caro, se ele achou
outra opção, se ele desistiu simplesmente, enfim, entendeu o motivo, isso é bacana. Depois você pode fazer um relatório entendendo as principais motivações. Falei dos funis, né? Então você pode ter diversos funis aqui que inclusive podem se conectar. Então o que é muito comum fazer é um funil de vendas, depois um funil de pós-vendas, ou de CS, de implantação, onboarding, alguma coisa assim, dependendo de como que você trabalha. E esses funis se conectam. Quando dá ganho num, quando termina num, ele já vai um novo card para o outro funil. E isso a gente pode configurar aqui também nos pipelines e túneis de venda. Então, ó, por exemplo, quando dá ganho, eu já quero que vá aqui para o funil, isso aqui é no nosso funil de fato, né? Quando dá ganho no funil de vendas, vai já um card lá para clientes ativos no funil de onboarding. E aí você pode ter várias outras conexões aqui também. Você chegou numa fase específica, manda para outro lugar. Então, isso tudo você pode fazer bem fácil, né? Drag and drop aqui. Eu quero que se der perdido, vai para um outro funil para fazer uma análise lá para uma equipe, enfim. Então, você vem aqui e cria isso bem fácil, tá? Bem fácil mesmo. E claro, a gente pode ajudar a construir isso de forma mais avançada. Né? É fácil aqui, mas no dia a dia você tem outras prioridades, rodar o teu negócio, então a gente está aqui para te ajudar a fazer isso do jeito certo, de uma forma mais rápida também e correta. Criação de campos, é um detalhe que às vezes as pessoas erram muito no começo, ele queria um campo de texto, mas no fim tinha que ser um campo de lista, depois eu não consegue analisar os dados, por exemplo. Então tem várias coisas que a gente já acelera nesse processo quando a gente faz a implementação por aqui, tá bom? Eu falei brevemente também já de contatos em empresas. Basicamente, se abrir um contato a uma empresa, eu vou abrir aqui por dentro, é a mesma coisa, tá? Campos do lado esquerdo, histórico do lado direito, você pode ter dados aqui dentro em relação a essas entidades também, campos diferentes. Então, aqui dentro do contato da empresa, você pode ter os dados dessa pessoa de fato, né, o endereço da pessoa, o endereço da empresa, o CNPJ da empresa e outros dados ainda que você gostaria de ter. Tá? Então, são as entidades que se complementam. Eu sempre digo que um negócio aqui, uma negociação, ela tem que ter pelo menos um contato ou uma empresa. Ou uma empresa. Né? Então, idealmente, se você é uma empresa B2B, você deveria de ter sempre uma empresa vinculada aqui, para quem que está vendendo, qual é a empresa, né, que você está ali negociando, e quem que é a pessoa lá dentro. Não adianta ser só a empresa. Tem que ter, poxa, estou falando com o Emerson, então eu vou ligar para o Emerson. Agora surgiu outra pessoa aqui, vou adicionar também, porque esse é o decisor, esse é o cara que assina o contrato, enfim. Então, você adiciona outros contatos aqui dentro também. Então, tudo isso você pode organizar aqui. E se você é uma empresa B2C, que você vende para o consumidor final, aí você pode ter só o contato aqui, né, com quem é a pessoa que você está falando, mas é importante ter esses registros aqui dentro. Lá no futuro, o você do futuro vai agradecer, sempre brinco assim. No futuro você vai precisar de alguma coisa, vai precisar de alguma informação, vai estar aqui dentro. E como a gente falou de WhatsApp, você tem várias formas de integrar o WhatsApp aqui no Bittrex, tem possibilidade de integrar via API oficial, via API não oficial, tem vários integradores, né? O Bittrex trabalha dessa forma, lá no Marketplace tem várias soluções, e aí você não precisa ter um número de WhatsApp para cada pessoa da sua equipe. Você pode ter um único número para o comercial ou um único número para a empresa inteira e todo mundo usa esse mesmo número. E aí o Bittrex vai fazer a distribuição para os vendedores, para a equipe de suporte, para quem for, enfim, vai fazer uma distribuição para essas pessoas, para o dono do card. Então tem várias, claro, configurações lá que você pode fazer para essa parte de contact center, que é como o Bittrex chama, e a gente pode ajudar a fazer toda essa configuração também. Eu falei do PowerZap, né, que é uma ferramenta que eu gosto de trabalhar aqui. Então, esse é o PowerZap. Você configura aqui o número, por exemplo. Você pode ter um número de API oficial ou não oficial, como eu já falei. Ele tem um custo mensal aqui, então tem no próprio site deles os preços lá, o valor mensal e o valor anual. Inclusive tem um recurso novo legal agora que é a transcrição. Eu não estou usando aqui ainda, mas você pode habilitar. Então, quando vem um áudio, ele já transcreve o áudio, já anexa ali na conversa, igual no WhatsApp para celular já tem. Então, é bem legal também. Às vezes, além de agilizar, às vezes é um áudio curto ali, até ouvir, enfim, você já vê a mensagem, mas também fica buscável, né? Porque um áudio você não consegue buscar. E aí, se o áudio está transcrito ali, você no futuro consegue buscar uma palavra ou algo do tipo e encontrar também uma informação importante. Então, falei do PowerZap, é a ferramenta que eu gosto aqui, mas também tem outras que a gente recomenda aqui, o WhatsApp, por exemplo, o Chat App, tem algumas outras opções também que são boas soluções de WhatsApp, tá? E o que mais aqui? Falando de WhatsApp, obviamente, às vezes vem agora, né, com a tendência da IA, OpenAI, ChatGPT, os bots, né, os agentes, enfim. Então você pode criar também aqui no Bittrex. Aqui eu recomendo o PowerBot, que é uma solução também da BR24 e que é muito integrada, muito bem integrada ao PowerZap. São duas soluções feitas, pensadas para o Bittrex. Eu não estou conseguindo abrir aqui porque expirou meu trial já, não estou usando essa ferramenta nesse momento,
mas aqui dentro você tem um drag and drop ali, uma ferramenta que você consegue arrastar e soltar as caixinhas, e você consegue, um recurso que é muito legal, criar realmente uma integração com a OpenAI, usando ali, né, a OpenAI com o ChatGPT para responder o cliente. Então você consegue criar realmente um bot bem inteligente com um prompt que você configura e dar uma missão ali para ele, por exemplo, de qualificar o lead, qualificar algumas informações, coletar alguns dados primeiro, jogar esses dados para campos no CRM, então já preenche automaticamente e depois direciona para alguém. Então fazer coisas bem avançadas ali, a gente consegue ajudar também com isso aqui. Negócios, leads, contatos, empresas, muitas informações no CRM, vários vendedores, enfim, tem que ter dados, né? Então, aqui o Bittrex também traz relatórios prontos que vão te ajudar. Então, você pode olhar o seu funil de vendas, você pode olhar, né, algum gap que eventualmente tem alguma etapa específica, quanto dinheiro você está deixando numa fase, opa, por que tem tanto negócio parando numa fase específica? Então, você pode analisar tudo isso com a tua equipe. E tem vários relatórios aqui, tá, que o Bittrex vai trazer. Tem também de quando você tem clientes que compram todo mês, ou que com uma prestação específica, você pode ver os clientes que são mais regulares, os clientes que são mais rentáveis para você. Dá para conectar também com Google Ads aqui e outras informações de tráfego pago, para você ver, inclusive, um ROI, né, quanto você está investindo lá nos anúncios e quanto que isso está trazendo de retorno no final. Então, é bem bacana também ter esse relatório aqui. E também alguns dashboards aqui gerais. Então, aqui está com dados de demonstração, mas então você consegue ver que, né, comunicação, a carga de comunicação, de equipes, onde que eles estão trabalhando mais, quantos novos clientes hoje, como é que está aqui a questão de atividades. Então, dá para configurar bastante, dá para personalizar um pouco também esse relatório. E você pode olhar aqui também por entidade, né, por leads, por negócios. Então, você consegue aprofundar aqui nos detalhes, ver um pipeline, o funil aqui de vendas, como é que está, os valores, enfim, aprofundar bastante nos detalhes daqui. Isso aqui tem alguma certa personalização, você consegue trazer algumas novas visões, mas ele também não é tão, né, personalizável, não é um BI aqui ainda, tá? Mas já traz bastante coisa. Você pode criar outros relatórios mais personalizados, se quiser usar uma ferramenta como o Microsoft Power BI ou o Google Looker Studio, você pode conectar aqui também e levar os dados para lá e analisar por lá, é para fazer. E o Bittrex também tem um recurso de Power BI, de consultor de BI, que é novo, que você pode construir então esse BI aqui dentro. Tá? Então aqui quando a gente está no CRM, a gente tem aqui análises. Eu já fui direto lá, já estava com a aba aberta, né? Mas eu fui aqui em análises, e aí você tem as análises em tempo real, e você também tem o criador de BI. E aqui é praticamente um Power BI dentro do Bittrex, né? Você tem algo bem avançado, que você pode fazer até mesmo queries em SQL e rodar aqui dentro. E aí você tem já alguns templates prontos, onde você pode, de fato, visualizar esse template já e manipular ele um pouco também, e a partir daquele template, inclusive, melhorar, trazer mais dados que você quer, dados mais específicos, se precisar cruzar, inclusive, tabelas, se precisar cruzar tabelas. Então, ele é bem, bem poderoso aqui. É um pouco mais lento, é bastante dado para carregar aqui, acho que não vai abrir aqui agora, mas ainda mais que eu estou compartilhando a tela, né, fica bem pesado, mas ele é bem, bem poderoso aqui nessa parte de criador de BI. Tá? Então dá para fazer relatórios bem avançados. E se você já tem algo, já usa ali o Power BI ou o Google Looker Studio, você pode conectar lá também. Vamos falar de tarefas agora. Então, eu já falei um pouco antes lá, dá para criar uma tarefa dentro do CRM, mas você também pode criar tarefas fora do CRM. Você pode usar aqui como um gestor de tarefas, mesmo de projetos na sua equipe. Seja lá usando o CRM, conectando essa tarefa com o cliente, seja uma venda, seja num pós-vendas ali, enfim, uma entrega. Você pode ter as tarefas lá no CRM também, ou você pode usar elas avulsas aqui, conectadas em projetos, em grupos aqui dentro do Bittrex, no módulo de tarefas de fato. Então, aqui no menu, provavelmente cada Bittrex tem um menu diferente, né? A gente acaba personalizando aqui, mas aqui no menu a gente tem, né? A gente está no CRM, agora eu vou aqui em tarefas e projetos. Você pode criar uma tarefa, e você dá um título aqui para a tarefa, você pode dar uma descrição, você diz quem que é o responsável aqui por essa tarefa, você coloca o prazo dela. Então são as informações básicas aqui para aquela tarefa. Pode pôr arquivo, checklist, definir o projeto. E aqui eu posso, inclusive, né, editar ela, colocar mais coisas. E se eu abro lá, na hora de criar uma tarefa, se eu abro aqui esse formulário detalhado, ele abre esse formulário maior, que aí eu tenho muito mais possibilidades. Tá? Além dos responsáveis aqui, prazo, descrição e título, e o projeto, eu posso aqui abrir, eu posso alterar o criado por, os participantes, observadores, tenho questão de planejamento de tempo, tenho mais opções aqui também, que não vou entrar em todos os detalhes agora, porque é muita coisa, mas enfim, abre um leque realmente de outras opções aqui para trabalhar com as tarefas. Tá? Então, é um recurso também bem, bem poderoso, e você pode criar projetos, então eu posso criar um novo projeto aqui,
e a partir daqui anexar todas, né, adicionar as tarefas todas dentro desse projeto. Então, o projeto pode ser um cliente, por exemplo, ou a área de marketing, as ações para marketing, ações administrativas, enfim. Então, tem grupos e projetos. Basicamente, a diferença do projeto é que você tem uma data de fim, não necessariamente tem que ter, mas eles são muito parecidos, tá? E também tem um collab que você pode trazer, inclusive, pessoas externas. Então, se você trabalha ali, por exemplo, marketing, que deu exemplo, né? Você tem ali, vai trabalhar as demandas de marketing, que você está trabalhando no ano, no mês, e você tem alguns freelancers que trabalham algumas demandas. Você pode criar um collab, adicionar essas pessoas e trazê-las junto para atuarem, para comentarem, para dizerem o que estão fazendo nessas tarefas dentro do Bittrex mesmo. Então, fica tudo integrado aqui dentro também. Então, é bem bacana essa parte de tarefas. E que você também tem fluxos, que é uma forma de acompanhar a evolução das demandas. Você também tem um Scrum, que você pode utilizar aqui dentro do Bittrex. Então, tem vários recursos realmente aqui dentro, nessa parte de tarefas que você pode explorar. Tá? Então, normalmente eu digo assim, o CRM é o carro-chefe, como eu comentei, e também o meu background aqui na Matrix. Então, é a ferramenta que eu mais domino do Bittrex, obviamente, e por também todo o meu background na área comercial, enfim. Então, minha conexão com o CRM é muito grande. E normalmente é a porta de entrada para os clientes do Bittrex também. Começa usando o CRM. Daqui a pouco começa a usar tarefas, daqui a pouco começa a usar a parte de marketing para disparar campanhas. Daqui a pouco começa a usar outros recursos que a gente tem aqui também. Daqui a pouco cria uma landing page, cria um BI, enfim. Então você pode ir avançando dentro dessas mais de 35 ferramentas, conforme a tua maturidade também, a tua empresa vai evoluindo com o Bittrex, né? Conforme você vai conhecendo cada vez mais a ferramenta. É muito raro chegar e utilizar a ferramenta toda já no primeiro contato com a ferramenta. Então é legal a gente começar, normalmente a gente começa pelo CRM, às vezes acontece de começar por outra área, mas normalmente começa pelo CRM, por um pipeline ali, de repente, e depois vai aumentando isso, vai incorporando o Bittrex na empresa, tá? Então é bem comum. Por isso que também gastei mais tempo aqui com o CRM e menos, por exemplo, com tarefas e outros recursos, tá? Deixa eu ver aqui algum outro recurso que é importante comentar também. Eu acho que a gente pode falar sobre sites aqui. Olha só, vou abrir sites. Eu vou pelo menu aqui porque é uma forma rápida de acessar. E o site da Matrix, se você acessar o nosso site, o site todo está feito no Bittrex. Tá? Então você pode ter uma ideia do que dá para fazer aqui. Então eu vou abrir a edição aqui. Ó. Eu quero alterar o texto lá. Então, se eu publicar aqui, ele já vai lá para o site. Tá? Então é bem fácil mesmo. Quero adicionar um novo bloco. Posso adicionar aqui diversos blocos e tem muita coisa. Tá? Então, além dos recursos que tem aqui, você ainda pode editar um pouco melhor. Você pode editar esse bloco de um jeito ainda, que é o super bloco. E você pode, inclusive, tirar ou adicionar coisa. Eu quero tirar esse botão daqui, eu quero adicionar mais um, eu quero adicionar mais um texto embaixo, enfim. Então, você consegue manipular cada bloco bem bacana mesmo. Muito fácil de editar e de criar um site aqui. Tá? Seja um site, seja uma landing page. Então, ó, tudo isso aqui está feito. E aqui tem, por exemplo, um bloco de um link, um calendário do Google para já agendar. Tem um código HTML aqui dentro que você também pode adicionar. Só adiciona o código aqui e ele puxa lá no site. Então, é muito fácil de criar um site aqui também, uma landing page com um formulário, por exemplo. Tudo isso é integrado e se eu adicionar um formulário aqui, ele já está integrado com o CRM. Quando esse formulário for preenchido, já cai lá um novo lead no CRM. Então, eu digo onde quer que cai, se vai cair em lead, vai cair em negócio, enfim. Então, realmente, isso é muito rico, né? Você ter tudo isso dentro da mesma ferramenta. Bom, outros recursos ainda que não poderia deixar de falar são o bate-papo, pode aqui encontrar, inclusive, outras pessoas e conversar com elas. Tá? Então, tem um bate-papo interno aqui, como se fosse um Microsoft Teams, um Slack. Outra ferramenta como essa substitui também o WhatsApp, né? Porque fica lá no WhatsApp pessoal da pessoa, enfim, então aqui você pode usar como uma ferramenta corporativa para a comunicação com as pessoas internas. Um outro recurso também que é legal, que é a parte de marketing aqui do Bittrex. Você pode, então, disparar campanhas. Usando o CRM, você pode depois disparar campanhas para os seus leads, ou para todo mundo que está lá. Então, você escolhe um template e dispara esse e-mail para a base que você quer mandar. Então, você pode criar segmentos aqui e disparar esse e-mail, essa campanha para quem você quer mandar. Então, isso é bem bacana também, fácil de mandar aqui. Você pode deixar agendado e ele vai mandar para aquela segmentação que você criou. Então, é bem bacana também. Mais comum para e-mail, né? Mas também dá para criar campanha, inclusive, de SMS, de WhatsApp, se a pessoa já tem um bate-papo com você aqui dentro do Bittrex.
até de ligação de voz também, com um robô ligando, por exemplo, passando algum recado. Então dá para fazer isso também. E também dá para criar públicos para Google Ads e Facebook, por exemplo, um lookalike do Facebook. Você pode criar um público aqui com base na sua base de leads, já e criar lá, dizer para o Facebook, olha, eu quero mais leads como esses que eu já tenho na minha base aqui. Mais ou menos isso, né, em resumo. Então, é bacana também toda essa integração fácil aqui com o Facebook e com o Google dentro do Bittrex. Então, resumão aí do porquê que eu considero que o Bittrex é o melhor custo-benefício para sua empresa, para qualquer empresa que quer usar um CRM, que quer usar uma ferramenta mais completa, né? Que não quer só um CRM de repente, ou mesmo que precise só de um CRM, ele já vai ser uma ferramenta absurda para sua empresa. Mas se você quer uma ferramenta ainda mais completa, que traz o WhatsApp dentro, que permite ter bot com IA, que traz comunicação interna, que traz tarefas, que traz tudo isso numa única ferramenta só, e ainda ter tudo isso com um preço acessível, com um valor fixo por usuários, aí o Bittrex é o melhor custo-benefício, não tem jeito. Não tem jeito, tá? Então, fico à disposição, deixa aqui embaixo o meu contato, o nosso contato aqui da Matrix, para você falar com a gente, se você tiver interesse em conhecer um pouco melhor do Bittrex, se você já utiliza o Bittrex e também está querendo dar um upgrade aí, utilizar melhor, utilizar umas automações mais avançadas que você está com dificuldade de fazer de repente, quer aprender mais sobre Bittrex também, a gente ensina você a fazer as coisas, então a gente pode fazer para você ou a gente pode te ensinar, fazer a quatro mãos, enfim, super tranquilo. Se você quer integrar o Bittrex também com outras ferramentas, precisa de apoio com isso, a gente faz aqui para você. Então, ficamos à disposição aí para levar o teu Bittrex para um próximo nível.